Glória a Deus. Que o Senhor abençoe a vida de cada dizimista e de cada ofertante nesta noite. E você que está em casa pode também contribuir com a obra do Senhor nesta casa. Tem o número do Pix aí. Contribua com alegria. Glória a Deus. Aquele que pode ficar de pé, por gentileza, fique de pé. E pegue a sua Bíblia. Após a leitura, nós vamos orar em favor das crianças. Vamos orar em favor do departamento infantil. O texto bíblico é no livro de Atos dos Apóstolos. Livro de Atos, capítulo 27. Penúltimo capítulo de Atos dos Apóstolos, versículo 1 a seguir. Diz assim a palavra de Deus. E como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta. E embarcando nós em um navio adramantino, partimos navegando pelos lugares da costa da Ásia, estando conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. E chegamos no dia seguinte a Sidom, e Júlio, tratando Paulo gentilmente, lhe permitiu ir ver os amigos que cuidassem dele. E partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. E achando ali o centurião um navio de Alexandria, que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. Nos fez embarcar nele. Oremos, Pai querido, adoramos ao Teu nome, pois Tua graça tem nos alcançado, e nós estamos aqui mais uma vez, diante da Tua palavra, na Tua presença, Te adoramos. E pedimos, Deus, em favor do departamento infantil desta igreja, pedimos, Deus, que o Senhor esteja guardando a cada uma das crianças na Tua presença. Livra do pedófilo, livra de toda mente perversa, toda mente doentia, toda mente maligna, Senhor. E guarda na Tua presença, abençoa o crescimento e o desenvolvimento de cada uma delas. Abre também a porta da Tua palavra, Senhor, pois nós queremos ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Seja conosco, manifesta a Tua unção, a Tua graça, de uma maneira especial, Pai, que o Teu nome santo seja glorificado nesta noite, que o Teu nome santo seja adorado. Glória a Deus. Poder sentar, queridos, e abra o seu coração. Pois é importante estarmos com o coração aberto para ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus nos instrui dizendo que a palavra, ela precisa estar misturada com a fé daquele que ouve a palavra, para que a palavra tenha efeito na vida de alguém. Amém? Então, te convido a dobrar a sua atenção à palavra de Deus, porque é importante, é o nosso alimento espiritual. Nós lemos um texto um pouco extenso, lemos 6 versículos do capítulo de número 27 de Atos, versículo 1 até o versículo 6. E o texto fala de uma viagem
que se deu em uma grande tempestade, onde o barco ficou à deriva por alguns dias, precisamente por 2 semanas. Amém? O tema da mensagem que eu irei pregar é a deriva na tempestade. Escreva isso, grave, que eu não vou pregar de novo. A deriva na tempestade. Nós lemos o texto e o versículo 6 do texto diz assim: achando ali o centurião um navio de Alexandria, que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. A viagem estava fluindo bem, apesar de houve algumas turbulências, mas estava fluindo a viagem. Até que Júlio, o centurião era um oficial romano que tinha sobre o seu comando uma centúria, 100 homens. Amém? Então, o centurião tinha sob o seu comando 100 homens. Então, ele estava no comando de uma centúria. E ele, em uma embarcação com 276 pessoas, eu entendo que mais ou menos tinha 150 prisioneiros, entre eles o apóstolo Paulo. Amém? 150 prisioneiros, entre eles o apóstolo Paulo. E de repente Júlio, grave bem esse nome, Júlio, o centurião. De repente Júlio resolve mudar de embarcação. Saiu do navio em que eles estavam, onde a viagem estava fluindo, e resolveu embarcar num outro navio. E os problemas começaram a acontecer e nós podemos conjecturar. Talvez o comandante daquele navio era inexperiente. Talvez o texto deixa nos entender que Júlio tinha um certo conhecimento, uma certa amizade com o dono daquele navio, o capitão daquela embarcação. Porque, veja bem, um homem está com cerca de 150 prisioneiros e muda de uma embarcação, uma logística complicada que poderia custar a vida deles. Preste atenção aqui em mim. Segundo a cultura romana, se um prisioneiro fugisse, quem estava sobre a responsabilidade teria que pagar com a vida. Então isso indica que fazer uma logística daquela, trocar os prisioneiros de embarcação, era uma logística muito perigosa. Ou Júlio tinha uma amizade com aquele capitão do navio de Alexandria, ou algo aconteceu que o texto não revela, que ele resolve arriscar numa logística e mudar os presos de embarcação. O texto diz que tinha 276 pessoas. E ainda assim, Júlio, o centurião, resolve mudar de embarcação, arriscando a sua própria vida. Você entendeu? Diga amém. Abra o seu coração. Deus tem uma palavra importante para você nesta noite. Glória a Deus. De repente, aquela decisão de Júlio de mudar de embarcação, diz o texto que os ventos pareciam estar tudo normal. Eles então resolvem seguir viagem. Escute uma coisa aqui. Pouco tempo depois o barco estava à deriva. Diga comigo, à deriva. Pouco tempo depois o barco estava à deriva. O que é a deriva? Significa estar sem rumo certo. Está ao sabor dos acontecimentos. Estar à deriva é quando se desvia do caminho certo por consequência dos ventos e tempestades que ocorrem ao redor. De repente, esse barco está à deriva, sem um rumo. Não sabe para onde está indo.
porque algo aconteceu e eles perderam o controle total da situação e não adiantava a experiência do comandante do navio, não adiantava uma centúria de homens armados, não adiantava qualquer recurso humano, porque a Bíblia diz que o barco ficou à deriva, porque veio uma grande tempestade soprando contra aquele barco que levou para o mar aberto do Mediterrâneo. A situação perdeu o controle. E dentro, junto daquela embarcação, estava o apóstolo Paulo, que em hebraico é Shaul, ou Saul. Estava juntamente com aqueles homens, sendo um dos prisioneiros. E é interessante imaginarmos que Paulo tinha uma participação dentro daquele contexto à deriva naquela tempestade. Como assim Paulo tinha uma participação? Olha aqui para mim. Algumas coisas acontecem porque nós possibilitamos algumas coisas acontecer. Se nós tomarmos cuidado e observarmos alguns detalhes, não passaremos por algumas circunstâncias, porque na maioria delas provocamos de alguma maneira. E aquele barco Paulo estava naquela viagem à deriva, naquela tempestade, por um apelo desesperado. Paulo fez um apelo desesperado que levou ele para aquela embarcação à deriva numa grande tempestade que durou 2 semanas. 2 semanas, à deriva no mar aberto do Mediterrâneo, totalmente o controle perdido. Paulo estava ali. E por que Paulo foi parar ali? Por que Paulo de repente se encontra naquela situação? Olhe para mim de novo. Um apelo desesperado de Paulo levou ele àquela situação. Capítulo 25, versículo 11, preste atenção que eu vou ler o texto. O texto diz assim: Paulo dizendo: se fiz algum agravo ou cometi alguma coisa digna de morte, não me recuso morrer, mas se nada há das coisas que estes me acusam, ninguém me pode entregar a eles. Eu apelo ser julgado por César. César aqui é uma expressão do imperador romano, que no caso era Nero. Paulo apela ser julgado por Nero, um homem que ele não conhecia, mas era o imperador romano. Então Paulo faz um apelo desesperado, e por conta desse apelo, ele vai parar numa grande tempestade à deriva no mar aberto do Mediterrâneo. Olha aqui para mim, existem situações que você nem deveria estar passando. Você que está me ouvindo, você que está me acompanhando, mas procure entender, alguma participação há nessa situação. E quando nós nos encontramos numa situação e descobrimos em Deus, precisamos nos render perante o Eterno, para que Ele tenha misericórdia das nossas vidas e nos dê um escape, nos mostre uma porta de saída. Quantos estão comigo? Diga amém. O capítulo 26, versículo 30 e 32. O capítulo 25, versículo 11, nós encontramos os sacerdotes, os principais sacerdotes levam Paulo a um julgamento, para que Paulo fosse morto, apedrejado no sentido judaico. Mas o texto diz, capítulo 26, versículo 30 a 32, e diz isto, levantou-se o rei, aqui é o rei Agripa, o presidente, e Berenice, e os que com eles estavam assentados, e apresentando-se dali, falaram uns aos outros, e apartando-se dali de perto de Paulo, falaram uns aos outros, dizendo: este homem nada fez digno de morte e de prisão. E o rei Agripa disse a Festo, que era oficial ali: bem podia soltar esse homem, se não houver apelado para César. Então preste atenção aqui. Enquanto Paulo estava em Jerusalém,
Os sacerdotes queriam matá-lo, porque os sacerdotes, o mesmo ódio que eles tiveram de Yeshua, o nosso mestre, eles também perseguiram o apóstolo Paulo e os demais apóstolos. E eles levaram Paulo, inventando mentiras, para que Paulo fosse morto, apedrejado, assim como diz na lei judaica. Eles amaldiçoaram Paulo para que Paulo fosse apedrejado. Mas naquele julgamento, ali estava o governador Festo, ali estava também presente o rei Agripa e Berenice, diz o texto. E quando eles ouviram Paulo, a palavra de Deus revela que depois que o rei Agripa e Festo, Berenice se afastaram de Paulo, diz assim: olha, esse homem, solta ele. Mas já que ele apelou para César, né? Então, manda ele para a Itália. Ou seja, Paulo estava naquela tempestade por um apelo desesperado. Diga comigo, um apelo desesperado. Um apelo desesperado. O desespero é a condição excessiva de desânimo, onde a pessoa se sente incapaz de vencer a situação. O sentimento de angústia, de sensação de perda. O desespero faz você perder antes de haver perdido. Presta atenção aqui. O desespero faz você perder a batalha antes de haver perdido a batalha. Entenda comigo, se Paulo não tivesse desesperado, naquele sentimento, achando que ele havia perdido e que ele iria morrer e ele precisava fazer alguma coisa, ao invés dele confiar no livramento do eterno, ele apelou ir para Roma, ser julgado por um homem que ele nem conhecia. Olha aqui para mim, quantas vezes nós apelamos por alguém que nós não conhecemos, ao invés de apelar ao Deus eterno, que cuida de você, que olha por você, que guarda a tua vida todos os dias. Olha aqui para mim, não perca a sua atenção aqui comigo, por favor. Por favor, olhe para mim aqui. O Senhor está de olho em você todos os dias. Ele está investindo em mim e em você todos os dias. Então, pelo amor de Deus, para de tomar decisões precipitadas em meio ao desespero. Porque quando o ser humano está desesperado, pastor, Paulo era um homem de Deus, isso atenua mais ainda a sua atenção. Porque um homem de Deus e uma mulher de Deus, se estiver no desespero, pode tomar decisões precipitadas, pode achar que perdeu em um ambiente que era de vitória. Paulo havia vencido. Diz o texto que Festo e o rei Agripa iria soltá-lo, mas ele, desesperado, achou que seria o fim para ele. E agora Paulo se encontra numa grande tempestade, à deriva e à beira da morte. É interessante que ele ficou com medo de morrer em Jerusalém. E agora ele estava no meio de uma tempestade à deriva, em mar aberto do Mediterrâneo, também à beira da morte. E aí o que fazer? O que será que nós temos que fazer? O desespero provocou no apóstolo Paulo uma decisão que ele não deveria fazer. De repente, Paulo pensou que já era o tempo da sua morte, por conta do desespero. Mas ele, dentro daquela embarcação, diz o texto, que todos estavam em jejum. Olha aqui para mim. Todos jejuaram dias. Mas não porque estavam com compromisso com Deus. Não. É porque quando o barco está em meio a uma tempestade, a movimentação, se você estiver com o estômago cheio, você vai ter náuseas. Então, o que é que os marinheiros, a tripulação faz? Não come, bebe água, para que não tenha náuseas e faça vômitos durante aquela viagem. Como a embarcação ficou à deriva, numa grande tempestade, 2 semanas, eles ficaram muitos dias sem comer. Mas Paulo estava em jejum e oração, dizendo: Deus, que escolha foi essa que eu fiz? Quando se erra, Deus sabe que você errou.
Você precisa buscar a Deus em jejum e oração para que a situação seja revertida, para que você tenha vitória no nome poderoso do Senhor. Quantos estão comigo, diga amém. Aleluia. Paulo havia perdido a batalha? Ainda não, porque a mão de Deus está sobre a tua vida. Nada pode acontecer com você se Deus não permitir. Levante a mão e adore a Ele, porque o Senhor tem guardado a vida do seu povo. O Senhor tem guardado a cada um de nós. Todos os dias os céus estão investindo naquele que clama ao Eterno. Abre a tua boca e dê glória. Eu sinto a presença de Deus aqui. Aleluia, bendito seja o Senhor para sempre. O apelo de Paulo, no momento de desespero, levou o homem de Deus para uma grande tempestade à deriva, em mar aberto. Presta atenção, que os navios daquela época não eram como hoje. Essas coisas gigantescas, que mesmo assim ainda são afundados pelo poder das águas do mar. Era um navio simples, em mar aberto, numa grande tempestade. E quando o texto diz a deriva, é que eles estavam no escuro, eles não conseguiam enxergar o que estava um palmo além deles. Agora imagine você ficar 2 semanas sem enxergar absolutamente nada, porque não para de soprar vento, não melhora a situação, cada dia é pior, cada dia vai ficando mais pior ainda. E tem muitas pessoas que estão vivendo uma situação assim, que não conseguem enxergar a solução. Ei, eu quero profetizar na tua vida, que o Senhor vem sobre ti e te dará vitória. A mão do Eterno vem sobre a tua vida e vai esclarecer essa escuridão, para que você glorifique e adore o nome dEle. Quantos ainda têm fé para acreditar na palavra? Adore a esse Deus. Glória a Deus. Um homem de Deus pode tomar uma decisão em um momento de desespero? Tire as suas conclusões. O apóstolo Paulo quis, ou melhor, ele não quis, mas ele escolheu. Tem muitas escolhas que nós fazemos, que é você e sua escolha. Deus não tem nada a ver com isso. Quantas vezes nós escolhemos e Deus não tem nada a ver? E tem pessoas que ainda querem culpar Deus por uma escolha própria. Olhe para mim aqui, o abacaxi é seu. Descasque e coma, porque você escolheu. Deus não tem nada a ver com isso. Glória a Deus. O que nós precisamos fazer? Foi o que Paulo fez. Enquanto os outros da embarcação jejuavam para não ter náuseas, Paulo jejuava e orava e pedia uma orientação do Eterno. Eu entendo que era o único ali dentro daquela embarcação que tinha um coração voltado ao Eterno e sabia que algo estava errado e apenas Deus, somente Deus poderia lhe dar uma solução. Ei, para de bater em porta errada. O Senhor é a porta que você precisa buscar. Para de bater em porta errada. Para de buscar solução onde não há solução. Deus é a solução. O Eterno é que dará a solução para aquele que confia nele. Se você ainda confia no Senhor, então pega essa palavra, porque ela é profética. O Senhor está aguardando você para te dar vitória, vitória, vitória. Deus está aqui. O barco ficou à deriva por um agente inesperado. Diga comigo, um agente inesperado. Um agente inesperado significa que ninguém estava esperando ele. Olha o que diz o texto, capítulo 27, versículos 13 a 15 de Atos. E soprando o vento sul brandamente, lhes pareceu terem
já o que desejavam para continuar a viagem. Foram de muito perto costeando Creta. Se decidiram, vamos navegar. E vamos passando por perto de Creta. Qualquer problema, Creta está logo ali. Versículo 14. Mas não muito depois daquele momento veio um pé de vento, chamado Euroaquilão. E sendo o navio arrebatado, não podendo navegar contra o vento, dando mão a tudo, nos deixamos ir à toa à deriva. Preste atenção aqui. Amanhã parecia que estava tudo bem. O vento estava soprando brandamente. Estava tudo bem. Vamos continuar a viagem. Levanta as âncoras, homens, e vamos navegar. E vamos caminhando, margeando Creta, para que qualquer problema, nós teremos socorro em Creta. Olhe para mim aqui, a decisão foi coerente. O vento era possível. Ir margeando Creta também era uma decisão coerente. Mas olha aqui para mim. O agente inesperado está muito além das suas expectativas. O agente inesperado, somente a mão de Deus ao teu favor é que pode te dar a vitória. Ninguém mais além de Deus pode remover o agente inesperado que está aguardando você logo após a curva, logo depois da esquina. Porque o agente inesperado, eu não espero, você não espera. Por isso todos os dias nós oramos e pedimos: Deus, guarda a minha vida, a minha casa e a minha família, porque eu não consigo enxergar os demônios do inferno, que a palavra de Deus revela que eles andam ao derredor bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O dia era bom, estava tudo ok, o vento era tranquilo. Olha aqui para mim. Vamos, levanta as velas, levanta as âncoras, ergue as velas e vamos navegar. A coerência daqueles marinheiros foi surpreendida por um agente inesperado chamado Euroaquilão. Sabe o que significa Euroaquilão? Tempestade de ventos frios. Tempestade de vento muito frio. Tufão, furacão de vento frio. Aí você entende que eles ficaram, olha aqui para mim, não perca eu aqui, por favor, 2 semanas rodando em meio a um furacão frio, de vento frio, sem enxergar absolutamente nada. Mas tudo não estava bem. Olha aqui para mim, aquela manhã estava tão linda. Ei, somente Deus sabe o que está além da curva. É por isso que você precisa dele. É por isso que eu preciso dele. A sua mão não poderá te salvar ao favor do agente inesperado. Somente a mão de Deus que pode te dar vitória quando o agente inesperado vir contra a tua vida. Mas a palavra de Deus, ela categoricamente afirma que nenhum mal chegará à tua tenda, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque o Senhor dará ordem ao teu respeito para te livrar de todo mal. Quem acredita nesta palavra, levante a mão e dê glória. Quantas pessoas que entram à deriva numa tempestade e não sabem para onde vai. Paulo estava lá sem enxergar nada, jejuando e orando. Diz a Bíblia que um anjo foi até ele e disse para Paulo assim: olha, Paulo, aquieta-te acerca desse Euroaquilão,
porque ninguém aqui vai morrer dessa embarcação. Você pode adorar a Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Ele não perdeu o controle. Acredite nele, confie nele, porque o Senhor é Deus, Ele é Rei no universo para sempre. Glória a Deus. Observamos que o tempo a princípio parecia bom. Aqueles homens foram encorajados por uma situação visivelmente boa. Ei, quantas pessoas que começou a semana encorajado porque a situação está boa. Ó, tem dinheiro no banco, tem muito cliente, está tudo legal. Está lá na Unicamp tentando respirar oxigênio por um aparelho. Quantas pessoas que iniciaram a semana de uma maneira tão tranquila, independente de Deus, e hoje estão agonizando à deriva em uma tempestade, e não sabe para onde vai, e não sabe aonde buscar, o que fazer. O desespero bateu a porta e a pessoa não consegue enxergar a saída. Olha aqui para mim, esse é profético para você. Deus tem uma saída, Deus tem vitória. O Senhor te escolheu, Ele vai pegar na tua mão, vai caminhar contigo, vai entrar na fornalha e você não será atingido, porque a mão do Todo-Poderoso te dará vitória. Bendito seja Deus para sempre. Você está sentindo a presença do Eterno aqui? Glória a Deus. Naquele momento, já não era mais a escolha de Paulo. Olha isso aqui. Como que Deus permite essas coisas? Preste atenção aqui. A escolha de ter mudado de embarcação foi de Júlio. Lembra dele? Não esqueça dele. Júlio escolheu isso aqui. Não foi Paulo. Mas Paulo estava, diga comigo, na embarcação. Quantas vezes nós estamos sofrendo consequências e nem foi você, mas você está na embarcação. Vai ter que sofrer junto. Olhe para mim, por favor. Não foi você o causador. Você e Deus sabem disso. Mas está na embarcação, não tem como sair. Só vai sair quando terminar essa etapa. Enquanto esta etapa estiver em pauta, olhe para mim, Deus guardará a sua vida. Se você pode receber isso, aquieta o teu coração, porque o Senhor guardará a tua vida, para que você saia e possa contar para a honra e para a glória do Eterno. Aleluia. Glórias ao Senhor. Levantar âncoras e seguir viagem naquele vento que se mostrava fraco, confiando apenas no capitão e no dono da embarcação. Olha a decisão de Júlio estar baseada em quê? Ei, olha aqui para mim, por favor. A decisão de Júlio, diz o texto no capítulo 27, versículo 11. Mas o centurião cria, ou acreditava mais no capitão e no dono do barco do que no que Paulo dizia. Ei, levantar âncoras e seguir viagem foi uma decisão que Júlio tomou, em acordo com o capitão e o dono do navio. Porque diz o texto que Júlio não acreditava muito no que Paulo dizia. E quantas vezes as pessoas que estão ao teu redor, você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, mas as pessoas que estão ao seu redor têm dificuldade de ver Deus na sua vida. O próprio Yeshua teve essa dificuldade. Por isso que ele diz algo que refrigera a minha alma e pode refrigerar a tua também. O mestre diz assim: olha, não há profeta sem honra, a não ser na sua casa e na sua pátria. Tem pessoas que estão na mesma embarcação que você, mas não acreditam na sua fé.
Tem pessoas que estão caminhando na dificuldade, você está junto com ela ou junto com ele na dificuldade, mas ele ou ela não consegue enxergar a tua fé, não consegue entender a tua fé, não consegue visualizar a firmeza da tua fé. Ei, olha aqui para mim, dentro daquela embarcação tinha um homem de Deus, e Deus está de olho naquele que é dele. Quantos podem levantar a mão e glorificar? Porque o Senhor está cuidando dos seus. Eu acredito nisso. Glória a Deus. Preste atenção que existia um propósito divino. Diga, propósito divino. Mais uma vez. Existia um propósito divino ali. Existia uma decisão desesperada de Paulo? Sim. Existia um agente inesperado? Sim. Mas Deus não perde uma oportunidade. Não perde. Deus está sempre além daquilo que você imagina. Deus está sempre à frente daquilo que você projeta. Deus é Deus. Espere coisas grandes no Senhor, porque Ele está à frente de qualquer tempestade à deriva. O Senhor está no controle, eu creio. Adore ao Senhor, porque Ele é Deus. Escute aqui. Existia um propósito divino ali. Olha o que diz os versículos 3, 11, 43 a 44 de Atos 27. E chegamos no dia, versículo 3, e chegamos no dia seguinte a Sidom. E Júlio, lembra dele? Júlio, tratando Paulo gentilmente, lhe permitiu ir ver os amigos, para que cuidasse dele. A vida de um prisioneiro custava a própria vida. E o camarada libera Paulo para que ele fosse ver alguns amigos e depois retornasse para a embarcação. Ei, olha para mim. Ele via algo em Paulo ou não via? Via. No início da viagem, ele via algo importante em Paulo. Quem sabe de repente, quando a situação piorou, ele já não conseguia mais enxergar nada em Paulo. Como assim? Esse cara é um homem de Deus. E olha só onde a gente, que Deus, que nada. Ei, Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir aqueles que não são espirituais. Mas abre o seu coração, deixa Deus falar contigo nesta noite. Até o final da mensagem eu tenho certeza que Deus trará convicções ao teu coração, coisas que irão te dar firmeza, para que você possa entender. No início da viagem, Júlio era gentil com Paulo. O texto diz. Mas olha só o versículo 11. Mas o centurião acreditava mais no capitão e no dono do barco do que o que Paulo dizia. Paulo já não era mais um profeta, porque ele estava à deriva numa grande tempestade. Ele estava para morrer, e agora Júlio perdeu a fé no homem de Deus. Ei, não perca a fé no homem de Deus. Você não entende os caminhos de Deus para atrair você ou para atrair alguém. De repente a Bíblia não revela se tinha outros crentes ali naquela embarcação, mas você não entende os caminhos de Deus para poder alcançar alguém. Deus faz coisas que você não entende hoje, mas na eternidade tudo vai ficar exposto para que você entenda a mão de Deus trabalhando ao teu favor. Adore a Ele. Versículo 41 e 42. Dando, porém, lugar dos dois mares, encalharam ali o navio, e a proa ficou fixa nos corais ou na areia, sei lá, a proa ficou emperrada no lugar, nos corais ou na areia, mais fácil nos corais. E a popa começou a partir. A popa é a parte de trás do barco.
Então o barco foi, emperrou em um local, em pedra, corais, alguma coisa, que segurou a polpa, a proa, frente do barco. E a polpa recebia as ondas e começou a se partir, a arrebentar a embarcação. Preste atenção nisso aqui. Como é que estava a fé de Júlio com relação a Paulo? Já não estava acreditando mais. Sabe aquelas pessoas que só acreditam em Deus no pior momento da vida dela? Tem pessoas que é assim, querido. Tem pessoas que Deus vai precisar levar ele ou ela para um leito agonizante. Eis, é com você que eu estou falando. Tem pessoas que Deus vai precisar levá-la para um leito, para que ele possa acreditar que Deus é Deus. Porque se a vida dele ou dela caminhar tudo bem, ele nunca vai lembrar, caminha como porco. Porco só anda com a cabeça baixa. Porco não consegue levantar e olhar para cima. Tem pessoas que é assim. É tão ingrato que não consegue olhar para cima quando acorda pela manhã e entender que só está vivo porque a mão do Eterno permitiu que ele levantasse pela manhã mais um dia. O camarada empina o nariz e anda arrogante, achando que é alguma coisa. Ei, Deus tinha um propósito naquela embarcação. Versículo 43, o centurião, quando o navio começou a se partir, o centurião querendo, versículo 42 primeiro. Então a ideia dos soldados, quando o navio começou a se partir, então a ideia dos soldados foi que matassem todos os presos, para que nenhum deles fugisse nadando. Porque ele sabia, se o preso fugisse, eles iam pagar com a vida. Ei, você está me ouvindo? Diga amém. Quando o barco começou a se quebrar, aqueles 100 homens, se aqueles 100 homens estivessem ali, cabia, porque tinha 276 pessoas. Então aqueles 100 soldados olharam para Júlio, o capitão, e disseram para ele assim: vamos matar todos eles, porque se eles fugir, a gente vai morrer. O texto diz assim, versículo de número 43. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, lhes estorvou o intento e mandou que os que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar e se salvassem em terra. E os demais em tábuas e outros em outras coisas do navio. Assim aconteceu que todos chegaram em terra a salvos, como Paulo havia dito a Júlio. Você está entendendo isso? Diga amém. Paulo havia dito para Júlio assim: olha, meu Deus, era isso que Júlio estava olhando nele, sim ou não? O meu Deus me visitou e ele me disse que ninguém aqui vai morrer. Chegou um momento em que os soldados se desesperaram, mas ninguém saiu daquela embarcação. Quando eles saíram todos e chegaram na ilha de Malta, nenhum deles morreu. Oh, glória! No início da viagem, o centurião tinha uma visão de Paulo. No final da viagem, Paulo se torna um homem precioso para aquele centurião. O centurião olhava para ele como um homem de Deus. Como Paulo disse, aconteceu. Como Paulo disse, no meio daquela grande tempestade, o barco à deriva, no meio de toda aquela turbulência de 2 semanas, Paulo disse, e Deus fez, porque o Deus de Paulo é Deus. Aleluia! Glórias ao Senhor. Eu quero encerrar e iniciarmos a Santa Ceia. Paulo foi para Roma. Diga comigo, Paulo chegou aonde ele queria.
Paulo foi para Roma, Esdras, aguardando ser julgado por Nero. 2 anos. Levou 2 anos para Nero chamar Paulo ao tribunal. 2 anos Paulo ficou em Roma. E diz o texto sagrados que Paulo ali ficou anunciando o evangelho aonde ele estava em custódia de Roma. Ele continuou anunciando o evangelho. 2 anos depois desse naufrágio, 2 anos depois dessa situação à deriva numa grande tempestade, Paulo é chamado para ser julgado. Olhe para mim aqui. Nero não absorveu Paulo. Nero foi o imperador que mandou cortar a cabeça de Paulo. Paulo fez um apelo desesperado e apelou por um político que ele nem conhecia, achando que aquele político ia fazer algo de bom para ele. Ei, você já viu político fazer coisa boa? Não posso nem falar muitas coisas aqui no YouTube, porque nós estamos sendo visualizados o tempo todo. Paulo foi decapitado em Roma. Nero acusou Paulo de incendiar Roma com os seus ensinos e sua doutrina, e mandou cortar a cabeça de Paulo 2 anos depois dele ter chegado a Roma. Agora olha aqui para mim. Será que se Paulo não tivesse decidido ir para Roma para ser julgado por Nero, teria acontecido isso na vida de Paulo? Paulo morreu com menos de 70 anos de idade, com todo o vigor, e nós ficamos pensando, por que será que Paulo morreu? Aquele homem que o suor dele, diz o texto bíblico, que curava os enfermos. Até certo ponto Deus vai suportar as tuas escolhas. Até certo ponto. Diga comigo, até certo ponto. Porque Deus não tem a obrigação de fazer tudo o que você quer. Deus é Deus. Fique de pé, por favor. Eu e você que precisamos nos render a Ele todos os dias. Glória a Deus. Eu quero concluir esse sermão dizendo para você o seguinte: ficar à deriva numa tempestade não significa que Deus perdeu o controle. Nenhuma daquelas 276 pessoas morreram naquela tempestade de 2 semanas. O Senhor triunfou em meio ao apelo desesperado de Paulo. O Senhor triunfou em meio à decisão errada de Júlio. E o Senhor triunfou em meio ao agente inesperado que desequilibrou todo mundo. Porque Deus é Deus em todas as situações. Quantos estão comigo? Diga amém. Deus é Deus em qualquer situação. Glória a Deus. Eu quero orar nesta noite. Depois nós estaremos